Eu tô conversando com o moço, né? E ele disse assim pra mim, Iracildo, o Silvio Santo, ele é um cara muito legal, o Silvio Santo. Mas se ele não aceitar Jesus, ele vai morrer, ele vai pro inferno quando ele morrer, se ele não aceitar Jesus. Eu disse, meu preto, não existe esse aceitar Jesus. Quando você aceita esse Jesus, você aceitou o dono da igreja. Você vai comprar o carro dele, a moto dele, a casa dele e ele vai dizer que é para Deus. Cada igreja tem o seu pastor e cada pastor tem a sua doutrina. É cada um querendo levar para sua igreja. Você é daquela igreja e eu sou daquela. Eu tô doido para levar para mim e você tá doido para levar para sua. O pastor, o dono da igreja, esse cara ele não é pastor, ele não foi estudar para saber o que é pastor. Pastor, aonde está o guia, o mestre. A Bíblia diz que o pastor ele anda na frente da ovelha, abrindo porta, dando aquilo que o irmão precisa. Ele abre vista, ele dá vista para o homem, sabedoria e inteligência. Esse cara está tomando 10% de tudo quanto ganha e está passando insensatez para o homem. Ele está dizendo que o homem vai morar no céu. Ele está falando do Jesus que ele não viu, ele está falando do Deus que ele não viu. Ele não foi buscar para saber o que é Deus, o que é Jesus. Deus, Jesus é a mesma fonética, morfologia sintática, onde está escrita correta. A Bíblia diz que Deus ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último. Ele está na formação de algo, o cara não foi buscar direitinho. Esse Deus, esse Jesus, esse Espírito Santo, ele não existe. O cara não foi estudar para saber o que é Deus. Quem passou essa palavra para a terra toda foi a Igreja Católica. E todo mundo se apegou neste Deus que não viu. O cara lá na Igreja Católica ele fez 10 cruzes, cada cruz tem um Jesus diferente na cruz. Se ele soubesse quem é esse Jesus, ele fazia 10 cruzes, todas 10 com Jesus do mesmo jeito, o rosto. Ele fez diferente por não saber quem é esse Jesus. O cara não foi estudar direitinho para saber. O cara disse para mim que serve a Deus há 50 anos. Como é que tu vai servir aquilo que tu não viu, rapaz? Como é que tu vai seguir aquilo que tu não viu? Como é que tu vai morar com o Espírito? O cara tá dizendo que Espírito é aquilo que a gente não vê. Como é que ele vai morar? A Bíblia fala do Espírito. O Espírito é o mesmo conteúdo, fonética, morfologia, sintaxe, onde está o princípio de algo. Deus ele está para baixo, ó. Ele não está para cima. A Bíblia diz que Deus está no princípio de tudo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último. Ele está na formação de algo. Quando você vai buscar a formação de algo, você encontra Deus. E o cara passou essa insensatez para o homem. A Bíblia diz que o homem espiritual ele julga todas as coisas. Julgar é fazer exame, investigação. Ele vai buscar o princípio para ter a veracidade daquilo. O cara falou do Jesus de um Deus que não viu e passou. É igualmente aquele filme do zumbi, aquele homem que mordeu o outro, ele mordeu aquele mordeu aquele. A Bíblia diz que é cego guiando cego, ambos cairão no buraco. O cego se encheu como pedra da areia do mar, diz a literatura. A terra toda se encheu da insensatez do homem, diz a Bíblia. O homem contou uma história para ele e aquele cara não foi buscar o conteúdo, o líquido, o espírito da história. Não foi ser um homem espiritual. O homem espiritual é aquele que julga, aquele que faz exame, investigação para ter a veracidade daquilo. O cara não fez isso. E ele passou a seguir aquilo que não viu. Ele passou a seguir aquilo que não viu. Agora o cara disse que o Silvio Santo não vai para o céu se não aceitar Jesus. Ninguém vai para esse céu. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 20, diz que todos nós viemos do pó da terra e ao pó nós vamos tornar todos. Ninguém é melhor do que ninguém. O ladrão, o pistoleiro, o cachaceiro, a prostituta, todos nós vamos para o mesmo lugar. O cara diz que um é de Deus e o outro é do diabo. Não. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós. No nosso agir, se você pratica aquilo que é certo, concreto, fundamental, aí está o Deus verdadeiro, que é você. Se você pratica aquilo que é errado, aí está o Deus mentiroso, que é você. Diz a literatura, o reino de Deus está dentro de vós, diz a Bíblia. O homem buscou um Deus que ele não viu, ele passou a insensatez para o homem. Amigo, obrigado por essa fala.